Prezados e meus queridos irmãos, que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Eu sou o professor Cleverson e seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Palavra de Deus. Essa palavra que liberta o homem da escravidão do pecado. Essa palavra que transforma o homem, que muda ele por completo, por inteiro, de dentro para fora. Esta palavra que cura a alma, que cura o corpo e que cura o espírito. Essa palavra que dá vida eterna. Essa palavra que ressuscita o homem espiritual, que ressuscita o corpo e que ressuscita sonhos, projetos. Esta palavra que é fogo que purifica. Esta palavra que é alimento para o que tem fome, que é água para aquele que tem sede. Esta palavra que é luz para aquele que está em trevas. Ela ilumina o nosso entendimento. Com a ação do Espírito Santo, ela nos dá a revelação da vontade do querer e dos propósitos de Deus para a nossa vida. E nesta lição, nessa escola bíblica dominical deste domingo, dia 26 de abril de 2020, vamos estar tratando sobre a iluminação espiritual do crente. O apóstolo Paulo, ele mostra claramente nessa carta, logo no início do capítulo 1, do versículo de número 15 ao versículo de número 23, o apóstolo Paulo ele mostra aqui a sua preocupação com os irmãos. Então o apóstolo Paulo intercede para que Deus abra o entendimento, para que a mente desses irmãos sejam iluminadas, para que eles compreendam, para que eles entendam os propósitos de Deus, os planos de Deus para as suas vidas. E Paulo trata nesse capítulo 1 sobre o plano da salvação. E dentro desse plano da salvação, nós encontramos 3 revelações que são de suma importância para os crentes do século 21. A primeira revelação que nós encontramos no plano da salvação é uma santa vocação. Para que o Senhor nos vocacionou, nos chamou? Ele nos chamou, ele nos vocacionou para a santidade. Segundo, ele nos vocacionou para serviço, para trabalhar no seu reino. Ele nos vocacionou para participação gloriosa no porvir. Então a primeira revelação que nós encontramos dentro do plano de salvação divina é uma vocação santa ou uma santa vocação. Segunda revelação, nós encontramos as riquezas da herança. Que riquezas são essas? Essas riquezas que nós encontramos, desfrutamos, experimentamos, é o perdão dos nossos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas no porvir, na eternidade. E por fim, nós temos nossa terceira revelação,
a revelação da grandeza do poder de Deus. Ao decorrer da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, nós vemos Deus revelando o seu poder. Vemos isso logo na criação, quando Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus cria o sol, Deus cria a lua, Deus cria as estrelas, Deus cria as águas, Deus cria a terra seca, Deus cria os animais, Deus cria o homem. Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. E tudo isso, vemos que Deus fez em 6 dias o mundo inteiro. Isso mostra a grandeza de Deus, o poder de Deus nas Sagradas Escrituras. Quando nós estudamos a Bíblia no livro de Êxodo, vemos mais uma prova do poder de Deus. Vemos a abertura do Mar Vermelho, vemos Deus fazer brotar água da rocha, vemos Deus trazendo as pragas sobre o Egito, vemos o Senhor fazendo coisas extraordinárias. Então, é importante nós vermos o poder de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o onipotente, ele é o onisciente, ele é onipresente, onipotente porque ele é o Todo-Poderoso. Não existe ninguém maior do que ele. Ele não recebe poder de ninguém. Pelo contrário, ele dá poder. Segundo, ele é onisciente. Ele, com a sua presciência, como aquele que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, aquilo que nós pensamos e aquilo que ainda vamos pensar, ele não está limitado ao tempo. Ele sabe de todas as coisas, aquilo que ainda vai acontecer. Por isso que a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele nos elegeu e nos predestinou para sermos filhos. Então é importante que nós venhamos entender essa grande sobreexcelência do poder de Deus, essa grandeza do Senhor é a terra e a sua plenitude e os que nela habitam. Ele é o dono de tudo. O que nós somos? Nós somos só mordomos. Tudo que nós temos é pela sua própria vontade. Tudo que nós somos é por causa da sua vontade. Tudo que nós fazemos é somente para a sua glória e para seu louvor. Que nós venhamos render graças a Deus. Que nós venhamos interceder por aqueles que precisam, que necessitam da nossa intercessão. E que nós venhamos entender a esperança da nossa vocação, as riquezas da glória da nossa herança e a sobreexcelência, grandeza do poder de Deus. A nossa leitura do nosso texto áureo, o nosso texto de valor, esse é um texto de ouro, está em Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do seu poder, pela grandeza do poder de Deus. Então, aquilo que Deus fala, que Deus promete, Ele é poderoso para cumprir. Nós temos que estar certos disso. Nós vemos nas Sagradas Escrituras que Deus chama as coisas que não existem como se elas existissem. O próprio Cristo disse em suas palavras que a palavra de Deus é tão firme e ela vai se cumprir no seu tempo, sem impedimento algum.
ele disse que passarás os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. O próprio profeta Balaão disse que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida àqueles que são eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura diária é importante. Você, professor, você, superintendente, incentivar os seus alunos, você também, professor, ler essa leitura diária. Por que ela é tão importante? Porque ela traz mais clareza, ela prepara o crente para entender o que vai ser tratado nesta lição, a lição de número 4. Por exemplo, em 1 Coríntios, Paulo disse o seguinte, no capítulo 2, versículo 14 e 15, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque o que é espiritual se discerne bem tudo se ele for espiritual. Então as coisas espirituais só pode ser discernida para quem é espiritual, aquele que é totalmente dominado pelo Espírito. 1 Coríntios 13, 12, o crente tem a promessa de conhecer Deus face a face. Nós vamos conhecer, isso vai se cumprir em nome de Jesus. 2 Pedro capítulo 1, verso 4, o poder divino é capaz de transformar o homem. É importante nós entendermos isso aí, porque se você coloca uma pessoa no centro de recuperação, o poder do homem muitas das vezes não consegue transformar. O amor de mãe não consegue transformar, o carinho das pessoas não consegue transformar, só o poder divino, o poder de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então muitas pessoas foram transformadas, eu fui transformado, eu fui alcançado por esse poder divino. Quinta-feira, 1 Coríntios 15, 56 e 57, o triunfo sobre a morte está assegurado ao salvo. 1 Tessalonicenses 4,14, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Se ele ressuscitou, foi o poder divino que o ressuscitou. Então esse mesmo poder divino vai nos ressuscitar se nós partirmos no Senhor, né? E não alcançarmos o arrebatamento, partirmos no Senhor, nós seremos ressuscitados. Se nós que não partimos no Senhor estamos vivos, Paulo diz que nós seremos arrebatados. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Cristo é as primícias da ressurreição, é a garantia da nossa ressurreição. Porque assim como ele ressuscitou, nós também, todo aquele que dorme em Cristo ressuscitará. Sábado, Mateus 16, 18. Nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então incentiva o seu aluno aí a ler a leitura diária. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23, né? Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação
da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, verso 15 ao 23. Todos nós sabemos que essa é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, pela qual nós estamos estudando, e o tema que essa lição ela está tratando é sobre a iluminação espiritual do crente. E vemos que o apóstolo Paulo, ele mostra a sua preocupação com os crentes que se encontravam em Éfeso. Então ele é grato a Deus e nas suas orações ele sempre lembra desses crentes, desses servos do Senhor. Paulo estava maravilhado com a fé desses cristãos. Então Paulo orava pelo quê? Paulo orava para que eles recebessem sabedoria e revelação, e eles fossem iluminados os olhos do vosso entendimento, para que eles pudessem saber qual seria ou qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança e a grandeza do seu poder, a grandeza do poder de Deus, que foi manifestado na pessoa de Cristo, que foi ressuscitado com esse poder grandioso, né? Provando que o nosso Deus, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ressuscitou a Cristo acima de todo principado, potestade, qualquer domínio, de todo nome que se nomeia, e sujeitou-se a todas as coisas a seus pés e o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas. Então, nós vamos estar estudando sobre este assunto em nossa lição, sobre uma santa vocação. Nós vamos estar falando sobre a sobreexcelente grandeza do poder de Deus e também das riquezas da herança divina. Louvado seja Deus. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos que os nossos professores têm que atingir na nossa escola dominical deste domingo, né, são 3 objetivos que está inserido aí em cada tópico. Todos nós sabemos que no primeiro tópico nós temos 3 subtópicos, no segundo tópico nós temos 2 subtópicos e no terceiro subtópico nós temos aí, né, nós temos 3 subtópicos, ok? Então no primeiro subtópico, o que o professor tem que atingir? Qual é o objetivo específico? Destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo objetivo que ele deve atingir, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E por último, o terceiro objetivo, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então é importante que o professor ele venha atingir esses objetivos com sucesso. E para ele ter sucesso e atingir esses objetivos, ele precisa estudar com muito cuidado, fazer suas pesquisas, procurar o significado das palavras, né? É importante porque na hora da aula os alunos perguntam
o que é isso, o que é aquilo, o que significa isso e assim por diante. Então o professor tem que estar preparado para estar ouvindo as dúvidas dos alunos e respondendo em nome de Jesus. Para isso que serve a sala de aula. Ponto central da nossa lição é a herança de preciosas riquezas espirituais. Que riquezas são essas? Perdão, adoção, né? Bênçãos espirituais no porvir. Conferida aos eleitos faz parte da vocação do crente, né? Faz parte da nossa vocação recebermos aí essas riquezas espirituais. A nossa introdução, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Então, esse capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23, é dividido em 3 partes importantes para facilitar a nossa compreensão e o desenvolvimento desta lição. Ela é dividida no capítulo 1, versículo 15 e 16, onde Paulo mostra aí a ação de graça, né? Capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo diz assim, 15 e 16: Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus. Então Paulo, nesse versículo 15 e 16, ouvindo acerca da fé dos irmãos, ele mostra uma gratidão a Deus, né? Ele louva a Deus, engrandece a Deus, ele é grato a Deus. E é importante vermos que no versículo 17, versículo 19, Paulo deixa claro que ele sempre nas suas orações se lembra dos seus irmãos. Que você sempre nas suas orações venha lembrar do seu irmão, lembrar do seu próximo. E no versículo 20 e 23, nós vemos a confissão de louvor e exaltação que o apóstolo Paulo mostra a partir do versículo 20, onde trata sobre o poder de Deus se manifestando na pessoa de Cristo, ressuscitando dentre os mortos, né? Fala da ascensão, nesse louvor e exaltação, fala da ascensão de Cristo, né? Que ele foi colocado acima de todos os poderes, certo? E sujeitou-se a ele todas as coisas. Então é dividido, né? Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo inicia uma longa sentença que é dividida em ação de graça, oração intercessória, confissão e louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a quê? A louvar ao Senhor, né? A louvar ao Senhor pelo quê? Pela nossa eleição. Seja grato a Deus. Nunca se esqueça daquilo que Deus fez por você. Segundo, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender. Busque a Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós buscamos a Deus, o que Jesus diz? Aquele pedi e dá-se-vos-á. Buscar-vos-á e achar-vos-á. Pedir-vos-á e você vai receber. Por quê? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então é necessário buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender o quê? Né? A dimensão da nossa chamada, da nossa vocação. E a herança divina, as riquezas da herança divina, e entender a grandeza do poder do nosso Deus. Às vezes a gente reclama tanto, a gente quer colocar Deus contra a parede, queremos questionar
o agir de Deus, o trabalhar de Deus. E às vezes a gente prega tanto para que as pessoas creiam em Deus, para que as pessoas busquem o milagre de Deus. E muitas das vezes a gente não vive aquilo que a gente prega. A pergunta é: você louva a Deus? Você é grato a Deus? Você já buscou a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão da sua chamada? Para compreender as bênçãos que Deus trouxe para nós através desse plano de salvação? Você já entendeu a grandeza de Deus? Que Ele pode abrir porta onde não tem porta, que Ele pode levantar paralítico, que Ele pode ressuscitar mortos, que Ele pode fazer coisas extraordinárias quando Ele quiser, onde Ele quiser, em quem Ele quiser, porque Ele é soberano. Então seja grato a Deus, ore a favor das outras pessoas também, ore por você, busque a iluminação do Espírito Santo e confie em Deus e na sua grandeza, na sua majestade. Vamos para o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Vemos que o apóstolo Paulo tinha o dom de mestre. E vemos constantemente nas suas cartas o apóstolo Paulo mostrando este dom glorioso, porque ele tem ensinamentos preciosos, profundos, acerca da pessoa de Cristo, acerca dos planos de Deus. Ele recebe revelações extraordinárias e ele escreve em suas cartas contribuindo com o reino de Deus e assim repartindo com os irmãos esse dom tão precioso. Então o apóstolo Paulo ensina que os salvos precisam ser o quê? Iluminados. Iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e a riqueza da glória da sua herança. Aqui no nosso primeiro subtópico do primeiro tópico, nós vamos falar de ação de graça e intercessão. Então, no versículo de número 16, o apóstolo Paulo diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós. Paulo estava alegre, Paulo estava contente. Pelo que Paulo estava alegre e contente por ele ter ouvido acerca da fé, da fidelidade dos irmãos, da dedicação dos irmãos. Então o apóstolo, ele se alegra e ele é grato a Deus pela vida dos eleitos. Você é grato pela vida do seu pastor? Você é grato pela vida do seu próximo? E Paulo, ele dá graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais. Ele escreveu mesmo aos Tessalonicenses dizendo: em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. No Salmo, o salmista disse que o que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Ele diz: tomarei o cálice da salvação, pagarei os meus votos. Então Paulo dá graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais. Primeira bênção espiritual, eleição. Fomos eleitos em Cristo. Predestinação. Fomos predestinados para filhos. Fomos adotados como filho. Fomos predestinados para a salvação antes da fundação do mundo.
recebemos o dom do Espírito Santo. Então Paulo é grato a Deus por isso. Seja grato a Deus. Não seja mal agradecido. Louve a Deus, engrandeça a Deus em suas orações, seja grato a Deus. E Paulo, ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria em revelação. Que nós venhamos parar de criticar as pessoas que estão à nossa volta, que muitas das vezes elas não receberam a revelação, muitas das vezes elas não compreendem, mas a pergunta é: você critica ou ora por ele? Assim como o apóstolo Paulo faz uma intercessão de amor, aonde ele tem em seu coração o incentivo de ver o seu irmão receber sabedoria e revelação. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde as pessoas estão dentro da igreja brigando por poder, onde as pessoas estão tentando derrubar um aos outros em busca de poder. Muitas das vezes alguns querem cantar mais bonito do que o outro, outros se acham que prega mais bonito do que o outro, que ensina melhor do que o outro. Então nós estamos vivendo em um tempo, sem generalizar, e que muitas pessoas não pensam mais no amor do Evangelho. O Evangelho de amor. O amor ágape. O amor profundo. O amor verdadeiro. O amor sem engano. O amor sem mentira. E Paulo mostra um amor aqui profundo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Por quê? Porque Paulo estava ciente de quão maravilhoso, queridos, é o Evangelho. As boas novas, as boas notícias. E para se compreender as boas novas, a gente precisa da iluminação do Espírito Santo. É impossível alguém, perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Então, por isso que Paulo se preocupava com os irmãos, porque Paulo era um homem de oração. Paulo clamava a favor dos irmãos, para que os crentes recebessem a capacidade aí de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então esse subtópico falou sobre a ação de graças do apóstolo Paulo e a sua intercessão pelos irmãos, que ele foi grato a Deus pela vida dos irmãos, pelas bênçãos recebidas da parte de Deus, e ele intercede pelos irmãos. Já no segundo subtópico, vai falar sobre a esperança da vocação. Paulo, ainda na sua oração, ele intercede, intercedendo na sua oração, para que os irmãos sejam iluminados pelo Espírito Santo, para também saberem qual seja a esperança da sua vocação. Então, o apóstolo Paulo viu que só Deus iria fazer eles serem capazes de entender, de compreender a profundidade dos privilégios de ser vocacionado. Ainda
a esperança, falando sobre a esperança da vocação, podemos dizer que essa tal esperança, ela se divide em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, que Deus chamou pessoas, né? Que Deus chamou pessoas e as elegeu em Cristo, as abençoou com bênçãos espirituais, as predestinou antes da fundação do mundo, as adotou como filhos. Letra B. Essa chamada também abrange o serviço que Deus nos chamou para fazer a diferença. Sabemos que no reino de Deus existem pessoas que são chamadas para uma obra específica. Uns são chamados para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para doutores e assim por diante. Então é importante lembrarmos daquela palavra que Cristo disse, né? Cristo disse que a seara é grande, mas pouco são os ceifeiros. Então tem lugar para todo mundo trabalhar. Lembra da parábola dos talentos? Então na parábola dos talentos, né? Até quem recebeu 1 talento foi cobrado. Então não se engane, todos nós vamos ter que passar pelo tribunal de Cristo. Teremos que prestar conta do nosso serviço e das nossas obras. Santificação. No presente, quando a Bíblia nos fala de alguns tipos de santificação, e eu vou falar de 2. A santificação posicional e a santificação progressiva. A posicional é quando você aceita Cristo, você passa de imundo a santo. Você passa das trevas para a luz. Você se torna separado, né? Eleito. Você é reconhecido como santo em Cristo. Então por isso que Paulo chama os irmãos de santos. É importante nós analisarmos isso, que ele fala as riquezas da glória da sua herança no santo. Então é importante que o primeiro tipo de santificação que eu quero falar é a posicional. Quando você aceita Cristo, você é mudado de um estado para outro. Você é colocado em um patamar que você pode ser chamado de santo. E nós temos a santificação progressiva, que é aquela diária. De dia a dia, você tem que viver uma vida de santificação. Você deve falar como santo, deve pensar como santo, deve olhar como santo, deve ouvir como santo, deve trabalhar como santo, deve andar como santo. Devemos achar-se irrepreensível e viver em comunhão e andar de modo digno, darmos bom testemunho. Como Paulo disse na carta aos Tessalonicenses, ele disse que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Santificação. Ainda em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo, em sua oração pelos irmãos, ele disse que o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Então Deus não te quer pela metade, Deus te quer completo. Que o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, corpo, alma e espírito, para que possais estar irrepreensíveis para a volta eminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a nossa santificação é posicional, mas ela também é progressiva. Ela é progressiva. Pedro falou que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira de viver. Apocalipse fala que aquele que é santo se santifique-se mais. E por último, a letra C, a participação gloriosa do futuro. Né? A participação gloriosa no futuro.
e compreende o que? A vida eterna. Nós estamos falando de vida eterna. O próprio Jesus disse que iria nos dar vida e vida com abundância. É uma vida diferente dessa que estamos aqui nesta terra. Aqui a gente chora, aqui a gente sente tristeza, aqui a gente sente dor, aqui a gente morre, aqui a gente adoece, mas essa vida eterna é vida diferente. Ela é diferente. Então é vida eterna, sem tristeza, sem maldição, sem enfermidade, sem perca, sem pecado, sem sofrimento. Será uma vida de alegria, de gozo e de paz. E a esperança de conhecer Deus a face. Aleluia! Essa é a nossa esperança, de encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e poder abraçá-lo e dizer: Senhor, quanto tempo eu esperei para essa oportunidade. Então, a nossa esperança divide-se em 3 aspectos. E Deus chamou pessoas, essa chamada abrange serviço e santificação no presente e a participação gloriosa no futuro. O nosso terceiro subtópico do primeiro tópico vai tratar sobre as riquezas da glória da sua herança. Então, Paulo, na sua oração, ele pede para que os crentes também entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança vai enfatizar o quê? Que Deus, o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza vai se referir ao quê? As bênçãos espirituais que vêm acompanhado do plano de salvação. Por exemplo, perdão dos pecados, adoção de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Devemos entender que para tudo há um tempo determinado, e isso só vai acontecer no dia aprazado, onde a Bíblia Sagrada nos diz que a igreja será arrebatada, será levada ao tribunal de Cristo, serão julgados pelas suas obras, receberão galardões pelo seu trabalho, por aquilo que tem feito. Suas obras irão passar pelo crivo do fogo, E as obras serão comparadas a ouro, prata, pedras preciosas, a feno, a palha. Então, logo após o tribunal de Cristo, nós vamos para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versos 7 ao 9, onde acontecerá o casamento da igreja com Cristo. E então aí os salvos vão tomar posse da herança preparada desde quando? Desde a fundação do mundo. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, esse primeiro tópico, nós falamos sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Falamos sobre ação de graça e intercessão. Falamos sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. A síntese do tópico de número 1 é o seguinte: os santos devem louvar a Deus pelo quê? Pela eleição e ser iluminados, E para receber essa iluminação nós precisamos o quê? Buscar
para conhecer a esperança do chamado e as riquezas. Que riquezas são essas que fazem parte da nossa herança? Isso é importante a gente saber, né? Que eu falei dentro deste tópico e que você com certeza vai estar falando nessa escola bíblica dominical de domingo, que é perdão de pecados, eleição, o nosso segundo tópico, nós vamos falar sobre a excelência, grandeza e força do poder de Deus. O nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso. A Bíblia diz que ele é o Criador dos céus e também da terra. Ele, com seu poder, ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra. E o seu poder divino é imensurável, que em outras palavras não pode ser medido. E quando ele quer fazer algo, manifestar esse poder, nada pode deter o seu poder. E Paulo faz questão de mostrar a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes, que está em ação em favor dos crentes. Então, nesse primeiro subtópico do primeiro tópico, nós vamos falar sobre a excelência da grandeza do seu poder. Então, o apóstolo Paulo, na sua oração, ele ora para que os salvos, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que são eleitos, aqueles que foram abençoados com todas as bênçãos espirituais, eles venham compreender a grandeza do poder de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente. Ele não recebe poder de ninguém. Ele é o próprio poder e ele dá poder. Ana, em seu cântico de ação de graças a Deus, ela diz que Deus mata e faz viver, faz descer a sepultura e faz subir. Ele enriquece e empobrece, humilha e exalta, pega o pobre do pó e desde o esterco ergue o necessitado, porque do Senhor os alicerces da terra. Ele está no controle de tudo. O Senhor, com o seu poder, foi que ele libertou Israel do Egito, mostrando a Faraó que ele não era nada. O Senhor abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão, derrubou as muralhas de Jericó. O Senhor, com o seu poder, né, ele estabeleceu reinos, ele removeu reinos, ele levantou impérios, derrubou impérios, para mostrar que a grandeza do seu poder, que ele está no controle de tudo. Com esse poder, ele fez parar o tempo. Ele fez o tempo retroceder. Então o apóstolo Paulo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Essa sobreexcelente, essa palavra sobreexcelente, está sobre, que é estar sobre, é um poder que está acima. É importante que a gente venha entender que essa palavra sobreexcelente, ela é traduzida
do grego. O grego é o quê? O original. O Novo Testamento, ele foi escrito no grego. Nós vamos encontrar algumas palavras em aramaico, mas ele foi escrito totalmente, né, quase totalmente em grego, certo? E você vai perceber que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego upérbalo. Upérbalo, que na forma adjetiva significa o quê? Extraordinário, né? O extraordinário, aleluia, poder de Deus. Então, o poder de Deus está sobre todo o poder. Igual eu falei, ele não recebe poder de ninguém, porque não existe ninguém maior do que ele. Então, o seu poder está acima de todos os poderes. Por isso que é sobreexcelente grandeza do seu poder. Já a expressão seguinte, megetos, ou megetos, grandeza, objetivo é o quê? Qual é o objetivo dessa expressão? É enaltecer, é engrandecer a magnitude do poder de Deus que tudo sobrepuja. Nós também temos termos dunamis, que aqui é traduzido por poder. E indica o quê? Feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Atos capítulo 8 e versículo 13. Então esse poder, ele não pode ser medido. Esse poder não pode ser medido. Ele é imensurável. Ele está acima de todo poder. Ele é sobreexcelente. Paulo não tinha nem palavras para descrever o tamanho deste poder. Então ele usou a melhor palavra que ele achou para descrever a grandeza do poder de Deus. Então, nosso Deus, ele chama as coisas que não existem. A Bíblia diz que as coisas que são impossíveis a Deus é possível para os homens. O anjo Gabriel disse para Maria que nada é impossível para Deus em todas as suas promessas. Por quê? Passarás os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele mesmo disse a Jeremias: Jeremias, profetiza que eu velo com a minha palavra para cumpri-la. Esse é o poder de Deus. No tempo certo, aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Aquilo que morreu, ele faz ressuscitar. Aquilo que não anda, ele faz levantar. Aquilo que é incurável, ele cura. A parede que não tem porta, ele abre. Então, ele é grande e ele é poderoso. Ele é grande, ele é poderoso. Ele é megetos, grande, mas ele também é dunamis. Ele tem poder. Ele é o poder. E o seu poder é sobreexcelente. Ele é grande. Logo, a repetição desses termos indica o quê? Apenas o maior de todos os poderes. É capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Então, é importante nós frisarmos que só esse poder, o maior dos poderes, o sobreexcelente, o grande poder de Deus, é capaz de realizar a transformação e a
salvação do homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da esperança. Outro sim importante que a gente tem que observar no poder maior, o maior de todos os poderes, incapaz de realizar transformação, nós vemos isso naquele homem, o gadareno, que aonde eles tentaram de todas as maneiras ajudar aquele homem, libertar aquele homem daquela situação. Chegaram até a acorrentar aquele homem, prender aquele homem, mas não teve jeito. Mas o dia que ele teve um encontro com Cristo, a sua vida foi transformada. Não importa quem seja o ser humano, se ele é traficante, se ele é ladrão, se ele é homicida, seja ele quem for, Deus tem o poder de transformar e de salvar o homem. No segundo subtópico, a gente vai falar sobre a força desse poder divino. Nós vemos em Efésios capítulo 1, verso 19, que o apóstolo Paulo fala: segunda operação da força do seu poder. Nesta sentença, o apóstolo Paulo vai fazer aí o uso de 3 vocábulos gregos que entram em concordância entre si. Nós temos o primeiro vocábulo grego aqui, a palavra operação, que no original é energeia, e também significa o quê? Eficácia, sinalizando aí a ideia de poder em atividade. Paulo está dizendo que esse poder opera em favor dos crentes, em favor da igreja. Operando Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Se você espera no Senhor, Ele está operando. Se você confia no Senhor, Ele está operando. O seu poder está em atividade ao seu favor. Então essa palavra energeia, né, que também significa eficácia, nos dá a ideia de poder em atividade. Já a segunda ou o segundo vocábulo grego que se concorda entre si dentro dessa sentença que o apóstolo Paulo profere na carta aos Efésios capítulo 1, verso 19, a expressão força. A expressão força vem do termo kratos e traz a ideia de intensidade. Então, essa operação, ela vem com grande intensidade. Ela vem com grande intensidade, com muita força, com muito poder. E finalmente nós temos o ischios. Ischios que indica o poder inerente de Deus. Esse poder vem de Deus. Ele está operando ao nosso favor. E a sua operação é com força. Com a força do seu poder. Essa força vem dele. Essa operação vem dele. Ele está operando, ele está agindo ao seu favor. Ele está trabalhando na sua causa. Não há nada difícil para ele. Não há nada impossível para ele. Basta você crer em seu poder. Lembramos nós quando o povo estava andando em volta daquelas muralhas de Jericó, que aos olhos humanos, na lógica humana, era impossível o povo adentrar aquela cidade e conquistar aquela cidade. Mas enquanto eles estavam marchando, enquanto as trombetas estavam sendo tocadas,
enquanto o povo estava dando os gritos que Deus ordenou, dando as voltas que Deus ordenou, a operação da força do seu poder estava presente. O poder de Deus estava em atividade, em grande intensidade. Louvado seja Deus. Nesse momento, Deus está agindo, está trabalhando, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está batizando com o Espírito Santo, Deus está salvando, Deus está fazendo coisas grandiosas. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente da sua natureza divina, que opera em favor do quê? Dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta três exemplos. Irrefutáveis dessa força e poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. E isso foi profetizado lá no Antigo Testamento, milhares e milhares e milhares e milhares de anos antes. E milhares e milhares e milhares de anos depois se cumpriu. Isso mostra o poder de Deus. Cristo ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz que ele é as primícias. Ele é as primícias da ressurreição. Então é importante nós vermos que a ressurreição de Cristo é uma prova do poder de Deus, em ação, em atividade, a favor dos que creem. A ascensão de Cristo à direita de Deus nos céus também é uma prova do teu poder, que Deus exalta, Deus levanta, Deus ergue quem Ele quer. E nós temos aqui a sua elevação acima de todo o domínio. Então isso é o poder de Deus a favor dos que creem. Isso é a prova de que o poder de Deus está em atividade. Creia nisso em nome de Jesus. A síntese do tópico 2 é o seguinte: o poder de Deus é extraordinário. Supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Então o poder de Deus é extraordinário. Não existe outro poder igual, que se compara a ele. E esse maravilhoso poder está operando a favor da humanidade caída. E por último, nós temos aqui o nosso terceiro tópico, que tem como título Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, nós veremos o quê? 3 aspectos da exaltação de Cristo, que vai atestar o quê? Vai atestar a grandiosidade do poder de Deus, disponível aos que creem, disponível aos crentes. Por exemplo, no primeiro tópico e no primeiro subtópico, nós vamos falar sobre Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza aqui, no capítulo 1, versículo 20 de Efésios, que o poder de Deus se manifestou em Cristo como? Ressuscitando o dos mortos. No versículo de número 20, da nossa leitura bíblica em classe, Paulo diz o seguinte, que manifestou em Cristo, ressuscitando o dos mortos. Então a Bíblia nos diz que Cristo foi preso, julgado, condenado, crucificado, morto, sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. O apóstolo Paulo disse à carta aos Romanos que ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. No Novo Testamento,
nós vamos ver a descrição. Nós vamos ver que no Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, em 1 Coríntios 15, 20 e 22, Paulo ele é claro em dizer que Cristo, ao ressurgir dentre os mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Então, se Cristo foi ressuscitado por esse poder glorioso, a ressurreição de Cristo é a garantia de que seremos ressuscitados. Louvado seja Deus. Todos aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão. A Bíblia diz que a trombeta vai tocar e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está também disponível aos salvos. Então, da mesma forma que Cristo venceu a morte, tomou a chave do inferno e da morte, a Bíblia nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Paulo pergunta para a morte: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, a Bíblia nos diz que Cristo ressuscitou. E ele foi apresentar-se aos discípulos durante 40 dias e 40 noites, lhes dando mandamentos pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer é que o mesmo Cristo que Paulo trata em Efésios, trata também em Filipenses, que ele esvaziou-se da sua glória. Ele colocou de lado os seus privilégios divinos, tomando a forma de homem, que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu, cresceu, como qualquer outro ser humano. Aos 33 anos, que ele foi preso, julgado, condenado, morreu, ressuscitou o terceiro dia, apresentou-se 40 dias e 40 noites para os discípulos. E a Bíblia nos diz o seguinte, que depois desses 40 dias aconteceu a ascensão de Cristo. Cristo foi elevado à direita de Deus. Paulo reforça aí o poder de Deus quanto à elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Capítulo 1 e versículo de número 20 de Efésios. Então aqui está em foco que a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Então o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Então Cristo venceu na cruz do Calvário o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. E nós também somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória é nossa no nome de Jesus. Nós também
Morremos com Cristo, como Paulo disse. Fomos crucificados com Cristo. Fomos sepultados com Cristo. Ressuscitamos juntamente com Cristo. E assentamos à direita de Deus juntamente com Cristo. A Bíblia diz que nós iremos para o céu com Cristo, voltaremos com Cristo e depois retornaremos com Cristo de novo. Porque Cristo vai vir para a igreja, vai arrebatar a igreja. Depois Cristo vai vir com a igreja para estabelecer o milênio nessa terra. E estaremos com Cristo. Cristo é a garantia da nossa vitória. Paulo diz que nós triunfamos em Cristo. Ele é o nosso triunfo. Ele é a nossa vitória. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Você é salvo? Seu nome já está escrito no livro da vida. Você tem certeza da sua salvação? Então tudo bem. A Bíblia diz que o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você foi elevado a outro patamar. Você é participante da vitória de Cristo. Então é importante nós completarmos aqui que tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do sobreexcelente grande poder de Deus, do poder do Pai. Ele ressuscitou o Filho e ele exaltou o Filho. Exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo, conforme está em Efésios capítulo 1, verso 21, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Foi por isso que Pedro diz que nenhum outro há salvação e nenhum outro nome é dado entre os homens pela qual nós devamos ser salvos. O próprio Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. A Bíblia ainda diz, o apóstolo Paulo, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Significa que ele foi exaltado nesse texto aqui, acima do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Cristo é maior do que todos. Cristo foi exaltado. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. O que é cabeça? É o que comanda o corpo. É aquele que está no controle do corpo. Aquele que governa o corpo. E segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Então a igreja é uma representante de Cristo aqui na terra. A igreja tem a responsabilidade de testemunhar Cristo, pregar Cristo, ensinar Cristo, viver Cristo, respirar Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. O diabo já se levantou ao longo dos anos, tentando acabar com a palavra de Deus, tentando acabar com a igreja, ele nunca conseguiu. Por quê? Porque o poder de Deus está operando a favor daqueles que o creem. E a igreja é de Deus. E ninguém pode destruir porque ele prometeu. Nenhum mal pode prevalecer contra a igreja. Conclusão, Paulo aqui encantado, ou melhor dizendo, atônito com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração, porque ele era um adorador contínua ao eterno Deus. Atitude que deve ser seguida pelo salvo, ser verdadeiros adoradores de Deus. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Você valoriza aquilo que Deus fez
por nós, dessas dádivas, desses presentes da salvação. Então, e por último, seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Então seja grato a Deus, busque a iluminação do Espírito Santo. Nesta lição, nós tratamos sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. No primeiro tópico, falamos que devemos ser gratos a Deus, interceder a Deus, buscar a iluminação do Espírito Santo. Entendemos qual é a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. E no tópico 2 falamos sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Esse poder é o maior. Esse poder opera em favor daqueles que creem. Esse poder é sobreexcelente. Esse poder é extraordinário. E Cristo é o nosso exemplo de exaltação. Cristo é o nosso espelho. Por isso que Paulo disse: sede, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo, ele é as primícias dos que dormem. Cristo foi elevado à direita de Deus. Cristo exaltado sobremaneira. Que nós venhamos seguir os passos de Cristo. Que nós venhamos fazer a vontade de Cristo. Que nós venhamos servir a Cristo. Que nós venhamos honrar a Cristo. Porque tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, são riquezas espirituais. Tome posse em nome de Jesus. O perdão é nosso. Nós somos filhos de Deus, fomos eleitos, predestinados. Então seja grato a Deus, adore a Deus, exalte a Deus, porque só Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Que Deus te abençoe poderosamente, que essa lição venha edificar a sua vida, em nome de Jesus. Acesse as nossas redes sociais, temos aí o link do nosso Facebook, o nosso Instagram, onde vamos colocar esse slide. E nós temos, o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube e o nosso blog, né? Você entrar lá no nosso blog, você vai conseguir ter acesso aí aos nossos slides. Você não vai pagar nada, é de graça. Foi feito com amor e carinho para a glória de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo e que o amor de Deus esteja com todos. Deus abençoe poderosamente.